Gesù, che alla vigilia della sua passione pregò il Padre per i suoi discepoli. Seguindo o exemplo de Jesus, que na vigília da sua paixão rezou ao Pai por seus discípulos, a fim de que todos sejam um, os cristãos continuam incessantemente invocando a Deus o dom da unidade. Esse pedido se faz mais intenso durante a semana de oração, que hoje se conclui. Quando as igrejas e comunidades eclesiais meditam e rezam juntas pela unidade de todos os cristãos. Este ano, o tema oferecido à nossa meditação foi proposto pelas comunidades cristãs de Jerusalém, às quais gostaria de expressar o meu veemente agradecimento, acompanhado da asseguração do afeto e da oração tanto de minha parte como de toda a Igreja. Os cristãos da Cidade Santa convidam-nos a renovarmos e reforçarmos o nosso compromisso pelo restabelecimento da plena unidade, meditando sobre o modelo de vida dos primeiros discípulos de Cristo, reunidos em Jerusalém. Eles, lemos nos Atos dos Apóstolos, mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Esse é o retrato da primeira comunidade, nascida em Jerusalém, no mesmo dia de Pentecostes, suscitada pela pregação que o apóstolo Pedro, repleto do Espírito Santo, dirige a todos aqueles que chegaram à Cidade Santa para a festa. Uma comunidade não fechada em si mesmo, mas desde o seu nascer, católica, universal, capaz de abraçar povos de línguas e de culturas diferentes, como o próprio livro dos Atos dos Apóstolos nos testemunha. Uma comunidade não fundada num pacto entre os seus membros, mas na simples partilha de um projeto ou de um ideal, mas na comunidade profunda com Deus que se revelou no seu Filho, no encontro com Cristo, morto e ressuscitado. Num breve sumário que conclui o capítulo iniciado com a narração da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, o evangelista Lucas apresenta sinteticamente a vida desta primeira comunidade. Aqueles que haviam acolhido a palavra pregada por Pedro e haviam sido batizados, escutavam a palavra de Deus, transmitida pelos apóstolos. Estavam de bom grado juntos, assumindo os serviços necessários e partilhando livremente e generosamente os bens materiais. Celebravam o sacrifício de Cristo na cruz, o seu mistério de morte e ressurreição na Eucaristia, repetindo o gesto da fração do pão. Louvavam e agradeciam continuamente ao Senhor, invocando a sua ajuda nas dificuldades. E nemmeno la presentazione di un esempio da imitare o di una meta ideale da raggiungere. Esta descrição, porém, não é simplesmente uma recordação do passado e nem mesmo a apresentação de um exemplo a ser imitado ou de uma meta ideal a ser alcançada. Ela é, sobretudo, a afirmação da presença e da ação do Espírito Santo na vida da Igreja. É uma atestação repleta de confiança de que o Espírito Santo, unindo todos em Cristo, é o princípio da unidade da Igreja e faz dos fiéis uma só coisa.
O ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e a oração são as formas concretas de vida da primeira comunidade cristã de Jerusalém, reunida pela ação do Espírito Santo. Mas, ao mesmo tempo, constituem os traços essenciais de todas as comunidades cristãs de todo o tempo e lugar. Em outros termos, podemos dizer que eles representam também as dimensões fundamentais da unidade do corpo visível da Igreja. Il movimento ecumenico, sorto per impulso della grazia dello Spirito Santo, ha fatto significativi passi in avanti. Devemos ser reconhecedores porque, ao longo dos últimos 10 anos, o movimento ecumênico, nascido por impulso da graça do Espírito Santo, deu significativos passos avantes, que tornaram possível alcançar encorajadoras convergências e consenso sobre os vários pontos, desenvolvendo entre as igrejas e as comunidades eclesiais relações de estima e respeito recíproco, bem como de colaboração concreta diante dos desafios do mundo contemporâneo. Pela quale Cristo ha pregato e que troviamo riflessa. Sabemos bem, todavia, que ainda estamos longe daquela unidade pela qual Cristo rezou e que encontramos refletida no traço da primeira comunidade de Jerusalém. Non si realizza solo sul piano delle strutture organizzative. A unidade a qual Cristo, mediante o seu Espírito, chama a Igreja, não se realiza somente no plano de estruturas organizativas, mas se configura num nível muito mais profundo, como unidade expressa na confissão de uma só fé, na comum celebração do culto divino e na fraterna concórdia da família de Deus. Non può pertanto ridursi ad un riconoscimento delle reciproche differenze. A busca do restabelecimento da unidade entre os cristãos divididos não pode, portanto, reduzir-se a um reconhecimento das recíprocas diferenças e ao alcance de uma pacífica convivência. Aquilo a que aspiramos é aquela unidade pela qual o próprio Cristo rezou e que, por sua natureza, se manifesta na comunhão da fé, dos sacramentos, do ministério. O caminho rumo a essa unidade deve ser visto como imperativo moral, resposta a um preciso chamado do Senhor. Por isso, é preciso vencer a tentação da resignação e do pessimismo, que é falta de confiança na potência do Espírito Santo. O nosso dever é prosseguir com paixão o caminho rumo a essa meta, com um diálogo sério e rigoroso, para aprofundar o comum patrimônio teológico, litúrgico e espiritual, com o recíproco reconhecimento e conhecimento, com a formação ecumênica das novas gerações e, sobretudo, com a conversão do coração e com a oração. Il santo proposito di riconciliare tutti i cristiani nell'unità di una sola e unica Chiesa di Cristo. De fato, como declarou o Concílio Vaticano II, o santo propósito de reconciliar todos os cristãos na unidade de uma só e única Igreja de Cristo supera as forças e os dotes humanos. E, por isso, a nossa esperança deve ser colocada, em primeiro lugar, na oração de Cristo pela Igreja, no amor do Pai por nós e na potência do Espírito Santo. Ci accompagna e ci sostiene l'Apostolo Paolo, del quale quest'oggi celebriamo solennemente la festa della conversione. Egli, prima che gli apparisse il Neste caminho de busca da plena unidade visível entre todos os cristãos, nos acompanha e nos sustenta o apóstolo Paulo,
do qual hoje celebramos solenemente a festa da conversão. Ele, antes que lhe aparecesse o ressuscitado no caminho de Damasco, dizendo-lhe: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, era um dos mais aguerridos adversários das primeiras comunidades cristãs. O evangelista Lucas descreve Saulo entre aqueles que aprovaram o assassinato de Estevão, nos dias em que eclodiu uma violenta perseguição contra os cristãos de Jerusalém. Saulo parte da Cidade Santa para estender a perseguição aos cristãos até a Síria e, após a sua conversão, retornou a Jerusalém para ser apresentado aos apóstolos por Barnabé, o qual assegurou a autenticidade do seu encontro com o Senhor. A partir de então, Paulo foi admitido não somente como membro da igreja, mas também como pregador do Evangelho junto aos outros apóstolos, tendo recebido, como eles, a manifestação do Senhor ressuscitado e o chamado especial a ser instrumento eleito para levar o seu nome aos povos. Peregrinando per città e regioni diverse, non dimenticò mai il legame di comunione con la Chiesa di Gerusalemme. Em suas longas viagens missionárias, Paulo, peregrinando por cidades e regiões diferentes, jamais esqueceu o laço de comunhão com a Igreja de Jerusalém. A coleta em favor dos cristãos daquela comunidade, os quais cedo tiveram necessidade de ser socorridos, ocupou um lugar importante nas preocupações de Paulo, que a considerava não somente uma obra de caridade, mas o sinal e a garantia da unidade e da comunhão entre as igrejas por ele fundadas e aquela primitiva comunidade da Cidade Santa. Desidero rivolgere il mio cordiale saluto a tutti i presenti, al cardinale Francesco Monterisi. Nesse clima de intensa oração, desejo dirigir a minha cordial saudação a todos os presentes. Ao cardeal Francesco Monterisi, arcebispo desta basílica, ao cardeal Kurt Koch, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Unidade dos Cristãos, e aos outros cardeais, aos irmãos no episcopado e no sacerdócio, ao abade e aos monges beneditinos desta antiga comunidade, aos religiosos e às religiosas, aos leigos que representam toda a comunidade diocesana de Roma. Gostaria de saudar, de modo especial, os irmãos e as irmãs das outras igrejas e comunidades eclesiais aqui representadas esta noite. Per il dialogo teologico tra la Chiesa Cattolica e le antiche chiese orientali. Entre eles, gostaria de dirigir particularmente a minha saudação aos membros da Comissão Mista Internacional para o Diálogo Teológico entre a Igreja Católica e as antigas igrejas orientais, cuja reunião se realizará aqui em Roma nos próximos dias. Confiamos ao Senhor o bom êxito do encontro de vocês, a fim de que possa representar um passo avante rumo à tão desejada unidade. Caros irmãos e irmãs, confiantes na intercessão da Virgem Maria, Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, invocamos, portanto, o dom da unidade. Unidos a Maria, que no dia de Pentecostes estava presente no cenáculo, junto aos apóstolos, dirijamos a Deus, fonte de todo dom, a fim de que se renove para nós, hoje, o milagre do Pentecostes. E, conduzidos pelo Espírito Santo, todos os cristãos restabeleçam a plena unidade em Cristo. Amém.